Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Sarah e Ellen, vocês sempre serão minhas favoritas. Prólogo. Fiquei sabendo por fontes confiáveis que você é um símbolo sexual da geração Z. Quase deixo o celular cair. Tá, eu deixo o celular cair, mas consigo salvá-lo antes de ele mergulhar em um becker cheio de amônia. Depois olho ao redor, me perguntando se mais alguém aqui no laboratório ouviu. Os outros alunos estão trocando mensagens ou se divertindo com seus equipamentos. A senhora Garval está em sua mesa, fingindo corrigir umas provas, mas provavelmente lendo alguma fanfic erótica envolvendo Bill Nye. Um odor não letal espero de ácido etanóico sobe da minha bancada e os AirPods continuam em minhas orelhas. Ninguém presta atenção em mim ou no vídeo na tela do meu celular, então dou play para retomar a exibição. Saiu na revista Time, 2 semanas atrás. Na capa, uma foto do seu rosto e logo embaixo, símbolo sexual da geração Z. Como você se sente em relação a isso? Espero ver Zendaya, Harry Styles, Billie Eilish, todos os membros do BTS, amontoados no sofá de um talk show noturno qualquer que o algoritmo do YouTube decidiu me sugerir depois que o tutorial sobre o experimento de pH terminou. Mas é só um cara. Um garoto, talvez? Ele parece deslocado na cadeira de veludo vermelho, com camisa escura, calça escura, cabelo escuro. Sua expressão é sombria e completamente enigmática quando ele diz em uma voz grave e séria. Não parece certo. É mesmo, reage o apresentador, Jim, James ou Jimmy, não sei. A parte da geração Z, tudo bem, diz o convidado. A do símbolo sexual, nem tanto. O público se diverte batendo palmas e gritando, e é nesse momento que decido ler a legenda. Nolan Sawyer. Há uma descrição explicando quem ele é, mas não preciso dela. Posso até não reconhecer seu rosto, mas conheço esse nome desde que me entendo por gente. Conheça o Matador de Reis, o melhor jogador de xadrez do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, Nolan, inteligente é o novo sexy. Ainda não tenho certeza se me qualifico. Seu tom é tão seco que me pergunto como seu agente o convenceu a participar dessa entrevista. Mas o público ri e o apresentador também. Ele se inclina para a frente, obviamente encantado com esse jovem que tem o corpo de um atleta. Pensa como um físico teórico e é dono de um patrimônio digno de um empresário do Vale do Silício. Um prodígio notável e bonito, que não admite que é especial. Eu me pergunto se Jimmy James ouviu o que eu ouvi. A fofoca. As histórias cochichadas por aí. Os rumores sombrios sobre o menino de ouro do xadrez. Vamos só concordar que xadrez agora é sexy. E isso graças a você. Desde que você começou a jogar, o xadrez renasceu. Alguém gravou vídeos comentando suas partidas que viralizaram no TikTok, no Chess Talk, como o pessoal me explicou. E agora tem muita gente aprendendo a jogar. Mas antes de mais nada, você é um grande mestre, o título mais alto que um jogador de xadrez pode alcançar, e acabou de ganhar seu segundo campeonato mundial contra. O apresentador precisa dar uma olhadinha na ficha em cima da mesa, porque grandes mestres comuns não são tão famosos como Sawyer. Andreas Antonov. Parabéns. Sawyer assente uma única vez. E você acabou de fazer 18 anos. Quando foi mesmo? 3 dias atrás. 3 dias atrás, eu fiz 16 anos. Há 10 anos e 3 dias, ganhei meu primeiro tabuleiro de xadrez, peças de plástico em roxo e cor-de-rosa, e chorei de alegria. Passava o dia todo jogando, carregava-o para todos os lugares e depois me aconchegava com ele na cama. Agora não consigo sequer lembrar qual é a sensação de segurar um peão. Você começou a jogar muito novo. Seus pais te ensinaram? Meu avô, responde Sawyer. O apresentador parece surpreso, como se não esperasse que Sawyer fosse tocar nesse assunto, mas se recupera logo. Quando você se deu conta de que era bom o suficiente para ser um profissional? Será que eu sou bom o suficiente? Mais risadas do público. Eu reviro os olhos. Você sempre soube que queria ser jogador de xadrez profissional? Sim, eu sempre soube que não havia nada de que eu gostasse tanto quanto vencer uma partida de xadrez. O apresentador ergue uma sobrancelha. Nada? Sawyer não hesita. Nada. E... Mallory? Uma mão pousa no meu ombro. Dou um pulo e tiro um dos fones. Precisa de ajuda? Não. Sorriu para a senhora Garval, guardando o celular no bolso de trás. Acabei de terminar o vídeo com as instruções. Ah, perfeito. Lembre-se de colocar as luvas antes de adicionar a solução ácida. Pode deixar. O resto da turma está quase terminando o experimento. Franzo a testa e me apresso para alcançar os outros. Alguns minutos depois, quando não consigo encontrar meu funil e derramo um pouco do bicarbonato de sódio, paro de pensar em Sawyer e na voz dele ao dizer que gostava de xadrez acima de tudo, e não penso nele novamente por pouco mais de 2 anos. Isto é, até o dia em que jogamos um contra o outro pela primeira vez. E eu acabo com ele. Capítulo 1. 2 anos depois. Easton é esperta, porque consegue me convencer a sair com a promessa de baba ou teia grátis. Mas também é burra, porque nem espera até que eu já esteja tomando meu chá com espuma de cream cheese e chocolate para dizer: eu preciso de um favor. Não. Sorriu para ela. Pego 2 canudos da caixinha e lhe ofereço um, que ela ignora. Mal, você nem ouviu o que? Não. Tem a ver com xadrez. Bom, nesse caso.
Sorriu em agradecimento à garota que me entrega meu pedido. Nós saímos 2, talvez 3 vezes no verão passado, e tenho lembranças vagas e agradáveis dela. Batom de framboesa, bom e ver tocando baixinho em seu Hyundai Elantra, a mão macia e fria sob a minha regata. Infelizmente, nenhuma dessas memórias inclui o nome dela, mas ela escreveu Melanie no meu chá, então tudo bem. Trocamos um sorriso breve e íntimo, e eu me viro para Easton. Nesse caso, é um duplo não. Estou com um jogador a menos, em um torneio de equipes. Eu não jogo mais. Olha o celular. São 12h09. Tenho 21 minutos antes de precisar voltar para a oficina. Bob, meu chefe, não é exatamente um ser humano gentil e piedoso. Às vezes acho que nem ser humano ele é. Vamos tomar o chá lá fora. Vou passar a tarde embaixo de um Chevrolet Silverado. Qual é, Mal? Ela me olha de cara feia. É xadrez. Você ainda joga. Quando minha irmã, Darcy, estava no 6º ano, um professor anunciou que ia mandar o porquinho da Índia da turma para uma fazenda no interior. Por não saber ao certo se a fazenda realmente existia, Darcy decidiu sequestrá-lo. O porquinho, não o professor. Há um ano coabito com Golias, o sequestrado. Um ano negando-lhe as migalhas do jantar, desde que o veterinário que não temos dinheiro para pagar nos implorou de joelhos para que o bicho entrasse numa dieta. Infelizmente, Golias tem a incrível habilidade de sempre me convencer com um mero olhar. Assim como Easton. Suas expressões deixam transparecer a mesma teimosia pura e inesgotável. Nananina não. Bebo o chá pelo canudo. Divino. Eu esqueci as regras. O que o cavalinho faz mesmo? Engraçadinha. Não, sério, xadrez é como mesmo? A dama conquista Catan sem passar pelo início? Eu não estou pedindo para você fazer o que costumava fazer. E o que eu costumava fazer? Lembra quando você tinha 13 anos e ganhou de todas as crianças do clube de xadrez de Patterson, depois dos adolescentes, depois dos adultos? E aí chamaram pessoas de Nova York para você humilhar? Eu não preciso disso. Na verdade, eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Lembro bem porque papai estava ao meu lado com a mão morna em meu ombro magrelo, proclamando com orgulho. Não ganho uma partida contra Mallory desde que ela completou 11 anos, no ano passado. Ela é extraordinária, não é mesmo? Mas não digo nada e em vez disso, me sento em um trecho de grama, próximo a um canteiro de flores cheio de zinhas lutando para sobreviver. Agosto em Nova Jersey não é o lugar favorito de ninguém. Lembra o que aconteceu no meio daquelas partidas simultâneas? Quando eu estava prestes a desmaiar e você falou para todo mundo se afastar. E te dei o meu suco. Completa Easton. Ela se senta ao meu lado. Olho para seu delineado perfeito, depois para meu macacão manchado de óleo, e é bom sentir que algumas coisas nunca mudam. A perfeccionista Easton Penha, aquela que sempre tem um plano, e sua caótica aliada Mallory Greenleaf. Estudamos juntas desde o primeiro ano, mas não interagimos de fato até ela entrar no clube de xadrez de Patterson, aos 10 anos. Sua personalidade já estava, de certa maneira, formada. Ela já era a pessoa incrível e teimosa que é hoje em dia. Você realmente gosta de jogar essa porcaria? Perguntou ela um dia, quando jogamos uma partida uma contra a outra. Você não? Perguntei de volta, chocada. Claro que não. Eu só preciso de atividades extracurriculares diversificadas. Bolsas de estudos universitárias não caem do céu. Dei checkmate nela em 4 jogadas e a adoro desde então. É engraçado que Easton nunca tenha gostado de xadrez como eu, mas continue jogando até hoje. Que estranho triângulo amoroso nós formamos. Então você está me devendo pelo suco. Participe do torneio, ordena ela. Eu preciso de uma equipe de 4 jogadores. Está todo mundo de férias, e quem não está não sabe a diferença entre xadrez e damas. Você nem precisa ganhar, e vai para a caridade. Que caridade? Faz diferença? Claro, vai para uma instituição estratégica de direita? Para o próximo filme do Woody Allen? Para alguma doença de mentira, tipo histeria ou sensibilidade a glúten? Sensibilidade a glúten não é uma doença de mentira. É mesmo? É, e o torneio é para. Ela digita furiosamente no celular. Não estou conseguindo achar, mas será que a gente pode ir logo ao que interessa? Nós duas sabemos que você vai dizer sim. Eu franzo a testa. Nós não sabemos de nada disso. Talvez você não saiba. Eu tenho força de vontade, Easton. Tá bom. Ela mastiga as bolinhas de tapioca, agressiva, desafiadora, de repente mais urso pardo do que porquinho da Índia. Easton diz isso porque se lembra do 9º ano, quando me convenceu a ser vice de sua chapa para representante de turma. Nós perdemos. Feio. E do 1º ano do ensino médio, quando Missy Collins andava espalhando fofocas e ela me recrutou para hackear o Twitter da garota. Do 2º ano também, quando fiz o papel da senhora Bennet no musical Orgulho e Preconceito que ela escreveu e dirigiu, mesmo sabendo ser má ideia e meu alcance vocal ser de meia oitava. Eu provavelmente teria concordado com algo idiota durante o último ano também se as coisas em casa não tivessem estado, bem, do ponto de vista financeiro, menos do que boas. E se eu não tivesse passado cada segundo livre trabalhando na oficina. Todo mundo sabe que você é incapaz de dizer não, aponta Easton. Então diz logo que sim. Verifico meu celular, tenho mais 12 minutos de intervalo. Hoje está fazendo um calor dos infernos. Já terminei meu baboteia e olho para o copo dela com interesse. Melão oneide, meu segundo sabor favorito. Vou estar ocupada. Com o quê? Um encontro. Com quem? O cara das plantas carnívoras? Ou com a sósia da Paris Hilton? Nenhum dos dois, mas vou achar alguém. Ah, fala sério. É uma forma de a gente passar um tempo juntas antes da faculdade. Eu me endireito e esbarro o cotovelo no dela. Quando você vai? Daqui a menos de 2 semanas. O quê? A gente acabou de se formar, tem tipo 3 meses? Eu tenho que estar no Colorado 15 dias antes das aulas para a orientação. Ah, é como acordar de um cochilo no início da tarde e descobrir que já está escuro. Ah, repito, um pouco chocada.
Eu sabia que isso estava por vir, mas em algum ponto entre a crise de mononucleose da minha irmã, a semana que minha mãe passou no hospital, a mononucleose da minha outra irmã e todos os turnos extras que fiz, devo ter perdido a noção do tempo. Isso é assustador. Sempre morei na mesma cidade que Easton. Sempre a encontrei uma vez por semana para jogar Dragon Age ou falar sobre Dragon Age ou assistir a streamings de Dragon Age. Talvez a gente precise de hobbies novos. Tento dar um sorriso. Acho que o tempo voa quando a gente está se divertindo. Você está se divertindo, Mal? Seus olhos se estreitam na minha direção e soltam uma risada. Não ri não, Mal. Você está sempre trabalhando. Ou levando suas irmãs ou sua mãe para alguma consulta médica, e ela passa a mão por seus cachos escuros e os deixa despenteados. Um bom indicador de sua frustração. Nível 7 de 10, eu diria. Você era a primeira aluna da nossa turma. Você é um gênio da matemática e consegue memorizar qualquer coisa. Recebeu 3 propostas de bolsa de estudos, uma delas para ir para Boulder comigo. Mas decidiu não ir, e agora parece que está presa aqui, sem um futuro à vista, e quer saber? A escolha é sua, e eu te respeito por isso, mas você podia pelo menos se permitir fazer alguma coisa divertida. Uma coisa de que você goste. Fito suas bochechas coradas por 1, 2, 3 segundos e quase abro a boca para dizer que o dinheiro da bolsa serve para a gente cursar a faculdade, mas não para pagar a hipoteca da casa, o acampamento de roller derby da irmã, a ração reforçada com vitamina C do animal de estimação sequestrado pela sua outra irmã ou o que quer que seja necessário para diluir a culpa no fundo do estômago. Quase abro a boca. Mas no último minuto, apenas desvio o olhar, que acaba se direcionando para o meu telefone. São 12h24. Merda. Tenho que ir. O quê? Mal, você está chateada? Eu não queria. Não. Sorriu para ela, mas meu intervalo acabou. Você acabou de chegar. O Bob não é muito fã de horários humanamente razoáveis nem de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Alguma chance de você não estar pensando em tomar todo o seu chá? Ela revira os olhos com força suficiente para distender um músculo, mas estende o copo para mim. Eu bato meu punho fechado no dela antes de me afastar. Depois me diz o que você decidiu em relação ao torneio. Grita Easton atrás de mim. Eu já disse. Ouço um gemido. Depois um malore sério e agudo, que me faz virar apesar da ameaça do hálito fedorento de Bob na minha cara, gritando que estou atrasada. Escuta, eu não quero te forçar a fazer nada, mas o xadrez era a coisa mais importante da sua vida, e agora você não quer mais jogar nem por uma boa causa. Tipo sensibilidade a glúten? Ela revira os olhos mais uma vez e eu corro de volta para o trabalho, dando risada. Quase não chego a tempo. Estou reunindo minhas ferramentas antes de desaparecer sob o silverado quando meu celular vibra. É o print de um panfleto. Diz, Torneio Olímpico de Clubes. Região de Nova York. Em parceria com Médicos Sem Fronteiras. Sorriu. Mallory, tá, essa é uma boa instituição de caridade. Bret Easton Ellis, eu falei. Além disso. Ela me envia um link para uma página falando sobre sensibilidade a glúten que aparentemente existe. Mallory, tá bem, então existe mesmo. Bret Easton Ellis, eu falei. Mallory, você sabe que esse é o seu slogan, né? Bret Easton Ellis, meu slogan é eu tinha razão. E aí, vai participar do torneio? Eu bufo e quase digito não. Quase a lembro do motivo de eu não jogar mais xadrez. Mas então a imagino indo para a faculdade, passando vários meses lá, e eu aqui sozinha, tentando conversar sobre um streaming de Dragon Age durante um encontro com alguém que só quer dar uns pegas e mais nada. Penso nela voltando para casa para passar o dia de ação de graças com a família, talvez com um undercut, ou tendo virado vegana, usando estampa de vaca. Talvez ela se torne outra pessoa totalmente diferente. Vamos nos encontrar nos lugares de sempre, assistir a nossas séries de sempre, fofocar sobre as mesmas pessoas de sempre, mas não será a mesma coisa, porque ela terá feito novos amigos, visto coisas novas, criado novas memórias. O medo apunhala meu peito. Medo de que ela mude, desabroche e nunca mais seja a mesma. Mas eu serei. Estarei aqui em Patterson, estagnada. Não abordaremos o assunto, mas isso será um fato. Então digito. Mallory, tá bem. A saideira. Bret Easton Ellis, viu? Eu tinha razão. Mallory. Mallory, você vai me pagar levando minhas irmãs pro acampamento na semana que vem pra eu poder pegar mais turnos no trabalho. Bret Easton Ellis, mal não. Bret Easton Ellis, mal por favor. Qualquer outra coisa. Bret Easton Ellis, mal, elas são assustadoras. Mallory. Ei, Grain Liaf, eu não te pago pra você ficar no Instagram nem pra ficar comprando sanduíche de abacate. Vai trabalhar. Revira os olhos, internamente. Geração errada, Bob. Tanto faz, vai, trabalhar. Enfio o celular no bolso do macacão, suspiro e obedeço. Mal, a Sabrina beliscou meu braço e me chamou de bafo de cocô. Mal, a Darcy bocejou na minha cara com aquele bafo de cocô nojento. Suspiro e continuo a preparar o mingau de aveia das minhas irmãs. Canela e leite desnatado, sem açúcar ou eu te mato, Mal. Por acaso você já ouviu falar de algo chamado saúde? Sabrina, manteiga de amendoim, Nutella genérica, banana e pode colocar um pouco mais de Nutella, por favor? Estou tentando crescer uns 30 centímetros antes de chegar no 8º ano. Darcy. Mallory, a Darcy acabou de peidar em mim. A Sabrina é uma insuportável que parou na frente da minha bunda. Lambo distraidamente a Nutella barata da colher, fantasiando sobre derramar acetona no mingau. Só um pouco. Ou bastante. Haveria alguns contras, como a morte prematura das 2 pessoas que mais amo no mundo. Mas e os prós? Imbatíveis.
As mordidas do Golias nos meus dedos dos pés no meio da noite chegariam ao fim. Os cruéis insultos por lavar o sutiã rosa de Sabrina, extraviar o sutiã rosa de Sabrina, supostamente roubar o sutiã rosa de Sabrina, não estar a par do paradeiro do sutiã rosa de Sabrina, também. Nada mais de postérios de Timothée Chalamet me encarando assustadoramente das paredes. Apenas eu afiando minha faca no silêncio tranquilo de uma cela em uma prisão de Nova Jersey. Mallory, a Darcy está enchendo o meu saco. Largo a colher e vou até o banheiro. São necessários 3 passos. A propriedade dos Greenleaf é pequena e não muito requintada. Se vocês não calarem a boca, digo com minha melhor voz de durona das 8 da manhã, vou levar as 2 até a feira e trocar por uvas sem caroço. Algo estranho aconteceu no ano passado. Quase que do dia para a noite, meus 2 docinhos, que eram melhores amigas, tornaram-se inimigas mortais. Sabrina fez 14 anos e começou a agir como se fosse descolada demais para ter algum parentesco conosco. Darcy fez 12 anos e, bem, Darcy continuou a mesma. Sempre lendo, sempre precoce, sempre observadora, até demais. E acho que foi por isso mesmo que Sabrina usou sua mesada para comprar uma nova fechadura e expulsá-la do quarto que dividiam. Acolhi Darcy em meu quarto, por isso o efeito Mona Lisa dos olhos de Timothée Chalamet e a possibilidade de pegar raiva. Ah, meu Deus! Darcy revira os olhos. Relaxa, Mallory. Mallory, não precisa ficar nervosinha. Ah, claro, o único momento em que essas ingratas conseguem se dar bem, quando se unem contra mim. Mamãe diz que é a puberdade. Estou mais inclinada a aceitar hipóteses de possessão demoníaca, mas vai saber. O que eu sei com certeza é que implorar, chorar ou mesmo tentar argumentar com elas não são técnicas eficazes. Qualquer demonstração de fraqueza é cooptada, explorada e sempre termina comigo sendo chantageada a comprar coisas ridículas para elas, como almofadas em tamanho real de Ed Sheeran ou chapéus de formatura para porquinhos da Índia. Meu lema é governar pelo medo. Jamais negociar com esses tubarões hormonais, anárquicos e sanguinários. Meu Deus, eu amo tanto essas 2 que dá vontade de chorar. A mamãe está dormindo, digo entre dentes. Eu juro, se vocês não ficarem quietas, eu vou escrever bafo de cocô e insuportável na testa de vocês com marcador permanente e vão ter que sair assim. Melhor você repensar essa ideia, comenta Darcy, sacudindo a escova de dentes na minha direção, ou a gente manda o serviço de proteção à criança atrás de você. Sabrina sente. Talvez até a polícia. Será que ela consegue pagar um advogado? Nem pensar. Boa sorte com o advogado que o tribunal escolher para você, sobrecarregado e mal pago. Eu me apoio no batente da porta. Quer dizer que agora vocês concordam em alguma coisa? A gente sempre concordou que a Darcy tem bafo de cocô. Eu não tenho, sua ridícula. Se vocês acordarem a mamãe, ameaço, eu jogo as 2 no vaso sanitário e dou. Já acordei. Não precisa entupir o encanamento, querida. Eu me viro. Mamãe caminha pelo corredor, trêmula, e meu estômago fica embrulhado. As manhãs têm sido difíceis no último mês. Durante todo o verão, na verdade. Olho para trás, para Darcy e Sabrina, que pelo menos têm a decência de parecer arrependidas. Agora que já levantei com as galinhas, posso ganhar um abraço das minhas bonecas russas favoritas? Mamãe gosta de brincar que minhas irmãs e eu, com nosso cabelo loiro claro, olhos azul escuros e rosto rosado e oval, somos versões um pouco menores uma da outra. Talvez Darcy tenha ficado com todas as sardas e Sabrina tenha abraçado totalmente a estética VSCO. E eu, se não houvesse tantas roupas bullchic de $5 no brechó, eu não pareceria um cosplay de Alexis Rose. Mas não há nenhuma dúvida de que as 3 irmãs Greenleaf foram feitas no mesmo molde, e não foi o molde da mamãe, levando em consideração seu cabelo antes castanho, agora grisalho e sua pele mais escura. Se ela se importa com o fato de nos parecermos tanto com papai, nunca mencionou. Por que vocês estão acordadas? Pergunta ela dando um beijo na testa de Darcy antes de passar para Sabrina. Tem treino hoje? O corpo de Sabrina enrijece. Eu só começo na semana que vem. Na verdade, eu nunca vou começar se ninguém me inscrever na Associação Júnior de Roller Derby até a próxima sexta-feira. Eu vou pagar a inscrição até sexta, digo tranquilizando-a. Ela me lança um olhar cético e desconfiado, como se eu tivesse partido seu coração muitas vezes com meu miserável salário de mecânica de automóveis. Por que você não paga agora? Porque eu gosto de sacanear você feito uma aranha brincando com a presa. E porque vou precisar pegar turnos extras na oficina para isso. Ela estreita os olhos. Você não tem o dinheiro, né? Meu coração palpita. Claro que tenho. Porque eu sou praticamente adulta, e a Mackenzie está trabalhando naquela iogurteria, então eu posso perguntar para ela se... Você não é adulta. A ideia de Sabrina se preocupar com dinheiro me dói fisicamente. Na verdade, há rumores de que você seja uma insuportável. Já que estamos pedindo e ganhando coisas, interrompe Darcy, com a boca cheia de pasta de dente, o Golias ainda está solitário e deprimido, precisando de uma namorada. Contemplo brevemente o número de bolotas de cocô que 2 Golias seriam capazes de produzir. Eca. Enfim, Aiston gentilmente se ofereceu para levar vocês para o acampamento na semana que vem. E não vou pedir para vocês serem legais, normais ou minimamente razoáveis com ela, porque gosto de sacanear ela também. De nada. Saio do banheiro e fecho a porta, mas não antes de notar o olhar arregalado que minhas irmãs trocam. O amor delas por Easton é histórico e intenso. Você está linda hoje, diz mamãe na cozinha. Obrigada. Mostro a ela meus dentes. Passei fio dental. Que chique. Tomou banho também? Opa, calma aí. Eu não sou influenciadora de moda. Ela ri. Você não está usando sua jardineira. É macacão que chama, mas obrigada por tentar me animar. Olho para a camiseta branca que enfiei para dentro de uma saia bordada amarelo brilhante. Eu não vou para a oficina. É algum encontro? Tem tempo que você não sai. Não. Eu prometi a Easton que paro de falar.
Mamãe é fantástica, a pessoa mais gentil e paciente que conheço. Ela provavelmente não se importaria se eu dissesse que estou indo para um torneio de xadrez. Mas ela está usando a bengala esta manhã. Suas juntas parecem inchadas e inflamadas. Há 3 anos não pronuncio a palavra com X. Por que quebrar o recorde? Ela vai para Boulder daqui a algumas semanas, então vamos passear em Nova York. Ela fecha a cara. Eu só queria que você voltasse a pensar nos seus estudos. Mãe, resmungo no tom mais chateado que consigo. Depois de várias tentativas e muitos erros, finalmente descobri a melhor maneira de tirar mamãe do meu pé. Insinuar que minha vontade de ir para a faculdade é tão pequena que, toda vez que ela toca no assunto, sinto-me tragicamente magoada por sua falta de respeito pelas escolhas que faço na vida. Pode não ser verdade, e não gosto de mentir para ela, mas é para o bem dela. Não quero que ninguém da minha família pense que me deve alguma coisa ou se sinta culpado pelas minhas decisões. Elas não devem se sentir culpadas, porque nada disso é culpa delas. A culpa é só minha. Está bem, me desculpe. Bom, é ótimo saber que você vai passear com a Easton. É. Claro, você está sendo jovem, agindo como uma menina de 18 anos. Ela me lança um olhar melancólico. Estou feliz de você ter tirado um dia de folga. Carpe diem e tal. É carpe diem, mãe. Tem certeza? Dou risada enquanto pego minha bolsa e a beijo na bochecha. Volto à noite. Você vai ficar bem aqui sozinha com essas ingratas? Deixei 3 opções de comida na geladeira. Além disso, a Sabrina encheu meu saco na semana passada. Então se a Mackenzie ou outra amiga a convidar para fazer alguma coisa, não deixe ela ir. Mamãe suspira. Você sabe que também é minha filha, né? E que não deveria criar as suas irmãs junto comigo. Ei, digo franzindo a testa. Eu não estou fazendo um bom trabalho? Será que devo colocar mais sonífero no café da manhã dessas arpias? Quero que mamãe ria de novo, mas ela apenas balança a cabeça. Não gosto de me surpreender por você tirar um dia para si mesma, nem com o jeito que a Sabrina recorre a você quando precisa de dinheiro. Isso não. Mãe, abra o sorriso mais sincero possível. Está tudo bem, eu juro. Provavelmente não está. Tudo bem, quero dizer. Há algo extremamente desagradável no fato de minha família ter memorizado o verbete da Wikipédia sobre artrite reumatoide. De sermos capazes de dizer se será um dia ruim pelas rugas ao redor da boca da mamãe. Ano passado tive que explicar a Darcy que crônico significa para sempre. Incurável. Algo que nunca vai passar. Mamãe tem mestrado em biologia e escreve artigos médicos. Ela é muito boa. Elaborou materiais didáticos de saúde, documentos da Agência Federal de Saúde, propostas de bolsas de pesquisa que renderam milhões de dólares a seus clientes. Mas é freelancer. Quando papai estava por aqui e ela conseguia trabalhar com regularidade, isso não era um grande problema. Infelizmente, essa não é mais uma opção. Alguns dias, a dor é tão forte que ela mal consegue sair da cama, muito menos assumir projetos. E seu pedido de aposentadoria por invalidez, que é incrivelmente complicado, já foi negado 4 vezes. Mas pelo menos eu estou aqui. Pelo menos posso facilitar as coisas para ela. Então talvez, apenas talvez, vá ficar. Tudo bem, quero dizer. Descansa, tá? Segura o rosto dela. Há cerca de 7 camadas de olheiras. Volta para a cama. Os monstros vão dar um jeito de se distrair. Ao sair de casa, consigo ouvir Sabrina e Darcy reclamando sobre o mingau de aveia na cozinha. Faço uma anotação mental para estocar acetona e quando vejo o carro de Easton virando a esquina, aceno para ela e corro até a rua. E esse, acho, é o começo do resto da minha vida. Capítulo 2. O torneio segue o sistema suíço. Mais ou menos. Na verdade, não. Easton reúne nossa equipe ao seu redor, como se ela fosse Tony Stark instruindo os Vingadores, mas, em vez de frases engraçadas, distribui broches do clube de xadrez de Patterson. Deve haver 300 pessoas no segundo andar do Fulton Market, e eu sou a única que não recebeu o memorando avisando para usar roupas profissionais casuais. Ops! Cada um de nós vai jogar 4 partidas, prossegue ela. Por ser um evento organizado para caridade e um torneio aberto para amadores, em vez de usar os ratings feed, os emparceiramentos serão organizados de acordo com o nível de habilidade autodeclarado de cada jogador. A FIDE, Federação Internacional de Xadrez, ninguém nunca entende porque a sigla é essa, mas se não me engano parece que vem do francês. Tem um sistema complicado para determinar o nível de habilidade dos jogadores e a partir disso classificá-los. Sei disso desde os 7 anos, quando era obcecada por xadrez e queria ser uma sereia com título de grande mestre quando crescesse. Atualmente, contudo, não me lembro da maior parte das burocracias, provavelmente por ter precisado abrir espaço no meu cérebro para informações mais úteis, como, por exemplo, a melhor maneira de emendar 2 fios ou as 3 primeiras temporadas de How to Get Away with Murder. Só lembro que para obter um rating, é necessário se inscrever em torneios oficiais da FIDE, algo que obviamente não faço há anos, porque há anos não jogo. 4 anos, 5 meses e 2 semanas, e não vou me rebaixar e contar os dias também. Então somos nós que temos que dizer o nosso nível de habilidade? Pergunta Zack. Ele é um calouro de Montclair que entrou para o clube de xadrez de Patterson depois que eu saí e sonha em se tornar profissional. Eu o encontrei uma vez na casa de Oscar e não vou muito com a cara dele, por razões que incluem sua tendência a atrapalhar conversas não relacionadas a seu rating feed. 2546, sua capacidade de fazer monólogos de 1 hora sobre seu rating feed 2546, e o fato de ele não compreender que não estou interessada em sair com ele, independentemente de seu rating feed 2546. Mas ele consegue ser melhor do que o 4º membro da equipe, Josh, cujo único motivo de destaque é passar o tempo todo sugerindo que Easton seria um pouco menos lésbica se tivesse ficado com ele pelo menos uma vez. Como sou a líder da equipe, tomei a frente e declarei o nível de habilidade de cada um, diz Easton. Coloquei. Por que você é a líder? Pergunta Zack. Não me lembro de ter tido eleição.
Então sou a ditadora da equipe, responde ela entre dentes. Prendo meu broche na camiseta para esconder um sorriso. Coloquei a Mallory na categoria mais alta. Deixo meus braços caírem. Easton, eu praticamente não joguei nos... Zack está na mais alta também. Eu estou na terceira mais alta. Prossegue ela, ignorando o que eu digo. Então olha para Josh e faz uma pausa dramática. E você está na mais baixa. Josh dá sua gargalhada profunda de rapaz simpático. Brincadeiras à parte, em que categoria você? Easton continua olhando para ele séria, e ele baixa os olhos para o chão. O clube tem acesso ao histórico do seu navegador? Pergunto a Easton assim que ficamos a sós, a caminho do salão. Por quê? Não é possível que você esteja aqui por vontade própria, não com aqueles dois. Então ou eles descobriram que você gosta de pornô com tentáculos ou... Não tem nenhum pornô com tentáculos. Ela me lança um olhar mordaz. O dirigente do clube me pediu para montar uma equipe. Eu não tinha como me recusar, porque ele me deu uma carta de recomendação para a inscrição na faculdade. Ele só tirou proveito do fato de que eu devia um favor a ele. Easton passa no meio de dois homens mais velhos usando terno para chegar à área do torneio. Tipo o que você fez jogando suas irmãs no meu colo. É o que você merece por trazer o Zack e a torre que ele enfiou no rabo. Ah, o Zack. Se ao menos a gente conseguisse descobrir o rating feed dele. Dou risada. Talvez devêssemos perguntar a ele e... Passamos pelas portas e minha voz falha. O ruído na sala movimentada diminui, depois desaparece. As pessoas passam por mim, esbarram em mim, tropeçam em mim, mas eu permaneço imóvel, congelada, incapaz de sair do caminho. Há mesas, muitas mesas formando fileiras longas e paralelas, fileiras e mais fileiras cobertas com tecido plástico branco e azul, uma cadeira dobrável de cada lado, e entre cada par de cadeiras. Tabuleiros de xadrez. Dezenas deles, centenas, não são dos bons. Mesmo da entrada dá para ver que são velhos e baratos, sujos e desbotados, as peças lascadas e mal entalhadas. Estou rodeada por tabuleiros feios com peças descombinadas. O cheiro da sala é como uma lembrança de infância, formado de notas simples e familiares. Madeira, feltro, suor e café velho. Um quê de bergamota da loção pós-barba do papai, lar, conforto, traição, felicidade e... Mal? Está tudo bem? Easton segura meu braço com uma cara séria. Tenho a impressão de que não é a primeira vez que ela pergunta. Sim, eu... Engulo em seco, e isso ajuda. O mal-estar se dissipa, meu coração desacelera e sou apenas uma garota novamente, talvez uma garota de joelhos levemente bambos. Isto é apenas um salão como outro qualquer. As peças de xadrez são apenas coisas. Objetos. Algumas brancas, outras pretas. Algumas podem se mover por qualquer número de casas desocupadas, outras nem tanto. Quem se importa? Preciso beber alguma coisa. Eu tenho H2O, ela me passa sua garrafinha. É nojento. Pessoal, Zack se aproxima por trás acompanhado de Josh. Não é para ninguém surtar, mas eu vi um pessoal bem conhecido circulando por aí. Estou falando de uma galera internacional. Easton solta um suspiro exagerado. Harry Styles? O quê? Não. Malala? Não. Ah, meu Deus, Michelle Obama? Você acha que ela autografaria a minha edição de bolso da Constituição? Não. Rudra Lal, Machin Alexeyel, Andreas Antonov, Yang Zhan, gente famosa do xadrez. Ah, ela acena com a cabeça. Então só gente normal que não é nada famosa? Eu adoro assistir quando a Easton implica com o Zack, mas já ouvi esses nomes. Não seria capaz de identificá-los se fossem suspeitos de um crime, mas, durante minha época mais fervorosa e obcecada por xadrez, estudei as partidas deles em livros, softwares de simulação, tutoriais no YouTube. Velhas impressões vêm à tona rapidamente em meu cérebro, como se sinapses não utilizadas há muito tempo estivessem despertando. Lau, aberturas versáteis posicional. Antonov, traiçoeiro embora técnico. Zhan, calculista lento. Alexeyel, ainda jovem e inconsistente. Dou de ombros afastando as lembranças e pergunto. O que eles estão fazendo em um torneio amador? A diretora é bem relacionada no mundo do xadrez. Ela é dona de um clube respeitado em Nova York. Além disso, a equipe vencedora ganha $20 mil para uma instituição de caridade de sua escolha. Zack esfrega as mãos como um vilão de desenho animado. Estou torcendo para jogar contra os grandes. Você acha que consegue vencê-los? Easton ergue uma sobrancelha, cética. Eles não são profissionais? Bom, eu venho treinando. Zack limpa migalhas inexistentes de seu blazer. Meu rating é 2546, diz ele, e nós reviramos os olhos. E o Lau não está exatamente em seus melhores dias. Vocês viram quando ele perdeu para o Sawyer no Ubud International 2 semanas atrás? Uma vergonha. Todo mundo passa vergonha contra o Sawyer, aponta Josh. Bom, muita gente passa vergonha contra mim. Easton estreita os olhos. Você está se comparando ao Sawyer? Dizem que nós temos um estilo de jogo semelhante. Tuço para disfarçar uma risada. A gente já sabe contra quem vai jogar? Mais ou menos. Easton desbloqueia o celular e envia para todos nós um print com o e-mail dos organizadores. Não sabemos quem vamos enfrentar porque é um torneio de equipes. Mas Mal, você é a jogadora número 1 do CXP. E foi emparceirada com o jogador número 1 do clube de xadrez de Marshall. Fileira 5, mesa 34. A boa notícia, você joga com as brancas. A primeira rodada começa daqui a 5 minutos. O limite de tempo é de 90 minutos. Depois disso começa a segunda rodada. Então é melhor a gente ir. Easton aperta minha mão. Você não quer deixar o Lau esperando pela surra que ele está prestes a levar, né, Zack? Não sei dizer se Zack percebe a indireta. Ele estufa o peito e se pavoneia rumo à sua mesa, e fico me perguntando em quanto tempo o buraco negro de antimatéria que é seu ego engolirá o sistema solar.
Escuta, cochicha Easton antes de seguirmos caminhos separados. Eu me coloquei em uma categoria alta demais. Provavelmente vão acabar comigo em, sei lá, umas 5 jogadas, mas tudo bem. O CXP só queria que estivéssemos presentes, e isso eu cumpri. Ou seja, deixa o seu adversário acabar contigo logo, assim a gente pode dar um pulinho na loja de doces e voltar antes da segunda rodada. Você paga? Está bem. Um daqueles macarrões enfiados dentro de um cookie. Claro. Fechado. Não vai ser difícil levar um checkmate feito uma otária, considerando o quanto estou enferrujada. Eu me sento na mesa 34, lado das brancas, e as cadeiras ao meu redor se enchem, as pessoas trocam apertos de mão, se apresentam e batem papo enquanto todos esperam pelo anúncio do início das partidas. Ninguém está prestando atenção em mim, e eu apenas estico a mão na direção do meu rei. Pego. Sinto seu peso leve e perfeito em minha mão e sorrio ligeiramente enquanto traço o contorno da coroa. O rei, idiota, inútil e imprestável. Move-se apenas uma casa e logo corre para se esconder atrás da torre, e é muito, muito fácil encurralá-lo. Uma fração do poder da dama, é isso que ele tem. Ele não é nada, absolutamente nada, sem seu reino. Meu coração se aperta. Pelo menos dá para eu me identificar com ele. Coloco o rei de volta em sua casa inicial e fico olhando para o horizonte formado pelas peças, a paisagem trivial e ao mesmo tempo monumental do xadrez. É mais familiar do que a vista do meu quarto de infância, nada espetacular, um trampolim quebrado, muitos esquilos insuportáveis, um damasqueiro que nunca aprendeu a dar frutos. É mais familiar do que meu próprio rosto no espelho, e não consigo desviar o olhar, nem mesmo quando a cadeira à minha frente se arrasta pelo chão, nem mesmo quando um dos diretores do torneio anuncia o início da primeira rodada. A mesa se move quando meu oponente se senta. Uma grande mão se estende para minha linha de visão. E quando estou prestes a me forçar a sair de meu devaneio para cumprimentá-lo, ouço uma voz grave dizer: Jogador número 1 do clube de xadrez de Marshall, Nolan Sawyer. Capítulo 3. Ele não está olhando para mim. Está com a mão estendida, mas seus olhos estão no tabuleiro e por uma fração de segundo, não consigo entender o que está acontecendo, onde estou e o que vim fazer aqui. Não sei nem o meu nome. Não, peraí, isso eu sei. Mallory Greenleaf, gaguejo, apertando a mão dele, que envolve completamente a minha. Seu aperto é breve, quente e muito, muito firme. CXP, quer dizer, Patterson. Clube de Patterson. É clube de xadrez. Pigarreio. Uau, que eloquente. Muito articulada. Prazer em conhecê-lo, minto. Ele mente de volta com igualmente ainda sem erguer os olhos. Apenas apoia os cotovelos na mesa, mantendo o olhar fixo nas peças como se minha pessoa, meu rosto, minha identidade fossem absolutamente irrelevantes. Como se eu fosse apenas uma extensão do lado branco do tabuleiro. Não pode ser. Esse cara não pode ser Nolan Sawyer. Pelo menos não o Nolan Sawyer. O famoso. O símbolo sexual, seja lá o que isso signifique. O cara que alguns anos atrás era o número 1 do mundo e agora. Não tenho ideia do que Nolan Sawyer anda fazendo, mas é impossível que ele esteja sentado na minha frente. As pessoas à nossa esquerda e à nossa direita parecem olhar para ele de um jeito nem um pouco sutil, e quero gritar que é apenas um sósia. Tem vários desses por aí. Hoje em dia o mundo é um festival de sósias. Isso explicaria porque ele está sentado ali sem fazer nada. Claramente o Nolan Sawyer dublê não sabe jogar, achou que fosse um torneio de mahjong e está se perguntando onde estão as peças e... Alguém pigarreia. É o jogador sentado ao meu lado, um homem de meia idade que está negligenciando a própria partida para fitar a minha, boquiaberto, olhando fixamente para mim e para minhas peças. Que são brancas. Merda, a primeira jogada é minha. O que eu faço? Por onde começo? Qual peça uso? Peão e 4. Pronto. Feito. A mais comum sem graça. O meu relógio, murmura Sawyer distraidamente. Seus olhos estão no meu peão. O quê? Preciso que você acione o meu relógio, caso contrário não posso jogar. Ele parece entediado com uma pitada de irritação. Fico roxa de vergonha e olho ao redor. Não consigo encontrar a porcaria do relógio até que alguém, Sawyer, o empurra 1 centímetro na minha direção. Estava bem ao lado da minha mão esquerda. Perfeito. Lindo. Agora seria um excelente momento para o chão se transformar em areia movediça. E me engolir viva. Desculpa. Eu sabia do relógio, mas esqueci. E estou pensando em enfiar aquele lápis ali no meu globo ocular. Por acaso é seu? Posso pegar emprestado? Tudo bem. Ele move seu peão para E5 e aciona o meu relógio. Então é minha vez de novo e merda, vou ter que fazer várias jogadas ainda. Contra Nolan Sawyer. Isso é injusto. Uma enganação. Peão D4, talvez. E aí, depois que ele capturar meu peão, eu movo outro para a casa C3. Espera, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando o gambito dinamarquês contra Nolan Sawyer, é isso mesmo? O gambito dinamarquês é uma das aberturas mais agressivas do xadrez. A voz de papai soa em meus ouvidos. Você sacrifica 2 peões nas primeiras jogadas, depois passa rapidamente para o ataque. A maioria dos bons jogadores saberá se defender. Se você realmente precisar usá-lo, certifique-se de ter um sólido plano B. Por um segundo, reflito sobre a flagrante ausência de qualquer plano B. Então é isso. Um balde para vomitar seria muito útil, mas em vez disso apenas suspiro e empurro resignadamente meu bispo para o meio do tabuleiro, porque quanto mais peças no ataque, melhor. Que desastre. Mandem reforços, por favor. Faço 5 lances depois disso, então mais 2. E é nesse ponto que Sawyer começa a me pressionar, perseguindo-me insistentemente com a dama e um cavalo, e me sinto um dos insetos que às vezes entram na gaiola do Golias. Encurralada, sufocada, em perigo. Meu estômago se contrai, gelado, viscoso, e passo minutos inúteis olhando para o tabuleiro em busca de uma saída para esse caos, que simplesmente não existe. Até que encontro.
São necessárias 3 jogadas e perco meu pobre e surrado bispo, mas consigo me desvencilhar da cravada. O pavor da abertura está lentamente se transformando em um sentimento antigo e familiar. Estou jogando xadrez e sei o que estou fazendo. Depois de cada lance, soco o relógio de Sawyer e olho para ele curiosa, embora ele nunca faça o mesmo. Ele permanece impassível o tempo inteiro, opaco. Não tenho dúvidas de que está levando o jogo a sério, mas está distante, como se estivesse jogando de longe, trancado em uma cela no andar superior de uma de suas torres. Aqui, mas não aqui de fato. Seus movimentos ao tocar as peças são precisos, econômicos, decididos. Eu me odeio por prestar atenção. Ele é mais alto do que os homens sentados ao seu lado, e eu me odeio por prestar atenção nisso também. Seus ombros e bíceps preenchem a camisa preta na medida certa. Quando ele arregaça as mangas, noto seus antebraços e de repente fico aliviada por estarmos jogando xadrez, e não queda de braço. Me odeio por isso mais do que por todo o resto. Minha festinha de ódio está obviamente a todo vapor, então Sawyer move seu cavalo. Depois disso estou tão ocupada tentando lembrar como faço para respirar que não consigo continuar me repreendendo. Não é que seja um lance errado. De jeito nenhum. É de fato uma jogada impecável. Consigo ver o que ele planeja fazer com isso. Mover o cavalo novamente a abrir meu jogo, me forçar a fazer o roque. Cheque em 4 ou 5 lances. Uma faca no meu pescoço e já era. Mas acho que é possível que em outro lugar do tabuleiro. Se eu forçasse a... E ele não recuasse seu. Meu coração palpita, e eu não defendo. Em vez disso, avanço com o cavalo, um pouco tonta, e pela primeira vez em... Ai meu Deus, já estamos aqui há 55 minutos? Como é possível? Porque no xadrez a sensação é sempre essa. Pela primeira vez desde que começamos, quando olho para Sawyer, percebo um vestígio de alguma coisa. Na contração de seus ombros, na maneira como ele pressiona os dedos contra os lábios carnudos, há um indício de que talvez ele realmente esteja aqui, afinal de contas, jogando esta partida. Comigo. Quer dizer, contra mim. Um piscar de olhos e sumiu. Ele move a dama. Toma meu bispo. Para o relógio. Eu movo o cavalo, capturando seu peão. Para o relógio. Dama. Relógio. Cavalo de novo. Minha boca está seca. Relógio. Torre. Relógio. Peão. Engulo em seco, 2 vezes. Relógio. Torre captura peão. Relógio. Rei. Sawyer leva alguns segundos para entender o que aconteceu. Alguns segundos para mapear todos os cenários possíveis em sua cabeça, todos os caminhos possíveis que essa partida poderia tomar. Eu sei disso porque eu vejo levantar a mão para mover a dama, como se isso fosse fazer alguma diferença, como se ele pudesse escapar do meu ataque. E sei disso porque preciso pigarrear antes de dizer. Checkmate. É quando ele ergue os olhos para os meus pela primeira vez. São escuros, límpidos e sérios. E me lembram algumas coisas importantes, há muito esquecidas. Quando tinha 12 anos, Nolan Sawyer ficou em terceiro lugar em um torneio por conta de uma decisão possivelmente injusta de um árbitro em relação a um roque curto e, em resposta, varreu as peças de xadrez do tabuleiro com o braço. Quando tinha 13 anos, ficou em segundo lugar no mesmo torneio. Dessa vez, virou a mesa inteira. Quando tinha 14 anos, discutiu feio com Antonov por causa de uma garota ou de uma proposta de empate recusada. Há diferentes versões do mesmo boato. E não consigo lembrar quantos anos ele tinha quando chamou um ex-campeão mundial de escroto por tentar fazer uma jogada ilegal durante uma partida de aquecimento. Mas eu me lembro de ouvir a história e não fazer ideia do que era um escroto. Todas essas vezes, Sawyer foi multado, repreendido, virou objeto de artigos de opinião contundentes no mundo do xadrez. E toda vez ele foi recebido de volta à comunidade do xadrez de braços abertos, porque o negócio é o seguinte, por mais de uma década, Nolan Sawyer vem reescrevendo a história do esporte, redefinindo padrões, chamando a atenção para o xadrez. Onde está a diversão em jogar se o melhor jogador ficar de fora? E se o melhor às vezes age feito um idiota? Bem, são águas passadas. Mas não esquecidas. Todos na comunidade sabem que Nolan Sawyer é um terrível poço de masculinidade tóxica, mal-humorado e temperamental. Que ele é o pior perdedor na história do xadrez. Na história de qualquer esporte. Na história da história. E como ele acabou de perder para mim, significa que possivelmente teremos um problema. Pela primeira vez desde o início da partida, percebo que tem uma dezena de pessoas ao nosso redor, cochichando umas com as outras. Quero perguntar a elas o que estão olhando, se meu nariz está sangrando, se tem algum problema com a minha roupa, se há uma tarântula na minha orelha, mas estou ocupada demais encarando Sawyer, rastreando seus movimentos, garantindo que ele não vai atirar o relógio em mim. Não sou de me intimidar com facilidade, mas prefiro evitar um traumatismo craniano induzido por um checkmate caso ele decida quebrar uma cadeira dobrável na minha cabeça. Ele me olha. Depois de me ignorar ao longo de 25 lances, ele apenas me olha. Tranquilo. Curioso. Não parece estar com raiva, o que me intriga. Algo engraçado me ocorre. Os melhores jogadores sempre recebem apelidos fofos da imprensa. O artista. O Picasso do xadrez. O Mozart do gambito. O apelido de Nolan. O matador de reis. Ele se inclina para frente muito levemente, e sua expressão intensa e estupefata parece muito mais ameaçadora do que uma cadeira dobrável atingindo minha cabeça. Quem? Começa ele, mas eu não aguento mais. Obrigada pela partida, falo de uma vez. E então, mesmo sabendo que deveria apertar sua mão, assinar a súmula e jogar mais 3 partidas. Apesar de tudo isso, me levanto de um salto. Não é vergonha nenhuma recuar suas peças se você estiver numa cravada e não conseguir se mover, dizia meu pai. Não é vergonha nenhuma conhecer os limites do seu jogo. Minha cadeira cai no chão quando saio correndo. Ouço ruído metálico e mesmo assim não me detenho para levantá-la.